Hoje chegamos ao 9º episódio da série de podcast Comunica Jovem. Sou Cristina Villanova, professora de jornalismo, e mais uma vez participando junto comigo na mediação do podcast, temos a estudante de produção de áudio e vídeo da Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho, Mirelle Catarini. Seja bem-vinda. Obrigada, Cristina. Neste episódio, você vai aproveitar as dicas de história com os professores da SES Unita, Daniel Silva e Veridiano Santos. Sejam bem-vindos. Obrigado. É uma alegria para a gente estar aqui no Comunica Jovem, não é? E, enfim, estamos aqui à disposição para conversar e debater com vocês. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e vamos trabalhar, vamos colaborar com o bom êxito de vocês. Maravilha. Daniel Silva é mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em História do Brasil pelas Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão e licenciado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru. Daniel é professor da SES Unita e do Colégio Diocesano de Caruaru e ministra aulas também em cursos de pós-graduação Lato Sensu. Já Veridiano Santos é mestre em História do Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco, graduado em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, com especialização em Sociologia. Veridiano é docente da SES Unita, professor de História e Filosofia e também coordenador de Ciências Humanas no Colégio Diocesano. É ainda membro do Instituto Histórico de Caruaru. Certinho? Tudo certo, né? Ó, tá vendo? Estamos aqui com os professores de História da nossa instituição da SES Unita e vamos conversar sobre História, né? Então, nesse bate-papo, a gente vai pensar em quem? No aluno do ensino médio. Então, quais são as dicas de História para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem e também para outros processos seletivos? Olha só, primeiro o estudante que vai fazer o Enem, ele sabe que a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, ela tem 6 competências e 30 habilidades. E é sobre essas competências e habilidades que ele será julgado, né? Numa prova com 45 questões. Não é verdade, professor Daniel? Correto. E esse modelo do Enem, né, é um modelo que privilegia não o conteudismo, mas a interpretação, né, o domínio de conteúdos que serão aplicados, a forma como você compreende um conteúdo e como você aplica esse conteúdo a um determinado problema, uma questão-problema que é lançada. É verdade. Lembrando que a prova é uma prova que tem questões de níveis fáceis, médio e complexo, difícil, né? Então, é claro que cerca de 50% da prova é de nível fácil, 25% de nível médio e 25% também de nível difícil. Então, o aluno, né, vai ter que enfrentar essas questões, né, ao longo da prova. São 45 questões. E pelo Enem, assim, como é uma prova interdisciplinar, então em uma questão que cai História, cai Sociologia, cai Filosofia, né? É possível que hoje, dentro da perspectiva interdisciplinar, o Daniel sabe muito bem disso, que, né, as questões, né, lidam, né, com vários conhecimentos, né? Elas integram, né, integralizam vários conhecimentos e o aluno, né, vai sendo, né, arguído, né, vai sendo questionado sobre isso. Não é verdade, professor Daniel? Isso, Veridiano. E é importante a gente lembrar que uma prova do Enem é uma prova que vem a partir de diversas linguagens, né? Uma questão que trabalhe história, ela pode vir com uma imagem que remeta às artes, que remeta a uma questão social, que remeta a um filme, a uma peça de teatro. As linguagens são múltiplas, né, Veridiano? É verdade. Sim. E aí, nessa preparação, assim, pro Enem, quais são os conteúdos que sempre caem? Sempre tem, né? Aqueles conteúdos, quando a gente pega uma prova, assim, do Enem, várias provas para se comparar, sempre tem aquele conteúdo que sempre tá ali. Então, qual é esse? Verdade, né, professor Daniel? A gente sabe que a preparação começa no começo do ano, né? No começo do ano, a gente começa a dar os insights, dar os conteúdos, né, para os estudantes. E é claro que, se você pegar na prova de Ciências Humanas, tem História do Brasil, né? Quais são os temas que mais caem, não é? A História Geral, quais são aqueles que mais estão em evidência, na Geografia do Brasil, na Geografia Geral, na Sociologia, na Filosofia, não é? Eu creio que a gente pode bater uma bolinha nisso aqui. Eu creio que
Um tema que cai bastante na prova de história é a República Velha, é o assunto que tem mais caído ao longo de todos os Enem. A República Velha é um tema muito presente no Enem, mas temas também clássicos, como a escravidão, é um tema sempre muito presente na história do Brasil. A questão da cidadania também, ao longo da história do Brasil, também é um tema que cai bastante. Não é? A Era Vargas também é muito exigido. Nos últimos anos, a gente sabe que, né, por conta do atual governo, né, o tema da ditadura ficou bastante escasso, né, no Enem. Né? É verdade que o aluno tem deixado de estudar essa temática, porque é uma temática que tem sido, né, evitada, né, no Enem. Correto, Veridiano. Era justamente esse ponto que eu queria colocar, que determinados conteúdos, eles ficaram meio que colocados na geladeira. Foram, né? Escanteados. Foram escanteados, né? E aí outros passaram a ser privilegiados. Então, se a gente tinha muito dentro de história questões relativas ao século XX, né, em história do Brasil, ao período ditatorial militar, Nova República, em história geral, né, também temáticas nesse sentido, aí foge-se um pouco. E como a gente ainda está num Enem que foi e está sendo organizado pelo atual governo, certas temáticas vão continuar de lado. Então, eu penso que temáticas dentro de história geral, como Grécia Antiga, Roma Antiga, né, temas que fujam de alguma problematização que possa ser usada como comparação, eu acho que ficam de fora, né? No que diz respeito à filosofia, né, sempre cai, por exemplo, os filósofos clássicos, né? A filosofia grega é exigida bastante, né? E a filosofia moderna também, né? E um pouco menos, mas também exigido a filosofia mais contemporânea também. Então, o estudante, né, pega essas escolas, as principais escolas filosóficas ao longo dos tempos, e ele vai mapeando cada filósofo, ele vai mapeando o conceito, ele vai mapeando suas principais filosofias de vida, e ele faz uma boa prova. No que diz respeito à prova de sociologia, né, temáticas como os movimentos sociais são bastante exigidos, né? Filósofos também contemporâneos são bastante exigidos. Por exemplo, os estudantes têm estudado muito Bauman, por exemplo, não é? Guy Debord, também Sociedade do Espetáculo, é bastante exigido. Sim. Não é? Então, tem sociólogos que são, né, rotineiros. Inclusive, eles aproveitam também, né, para citar na construção da redação. Não é? Eles citam, né, bastante... serve como repertório, né? Exatamente, serve como repertório para fundamentar, né, a dissertação dos estudantes. Sim. Quando a gente fala história geral, história do Brasil no Enem, como exemplo do Enem, né? E tem outros processos seletivos também. Cai mais história geral do Brasil, a divisão é mais justa, como é que é na análise desses últimos Enems? Olha, por a gente estar no Brasil, não era, professor Daniel, era para cair bem mais de história do Brasil. Correto. Mas às vezes cai mais de história geral, né? Ultimamente tem caído bastante geografia também, mas o que cresceu muito no Enem foram as questões de sociologia e filosofia, que eram, né, não eram tão familiares, né, para os estudantes, né? Enfim, mas ela vem, né, cada vez mais vai aumentando o repertório de questões ligadas à sociologia e filosofia. Que eu acho bastante justo, né? Até exatamente. Porque são 4 áreas que são próximas, estão dentro das ciências humanas, mas cada uma delas tem uma grande gama de conteúdos que precisam ser explorados, né? Acho que a gente não deveria ter uma hierarquia, porque fala-se muito da história como história e geografia como principais. Não, na verdade são 4 grandes áreas que ajudam na formação do ser humano. Verdade, sim. Concordo, professor Daniel. E aí vocês falaram que tiveram conteúdos que foram escanteados e colocados na geladeira. Para o Enem do ano que vem, o que a gente deve esperar? A gente deve esperar o retorno desses conteúdos que foram escanteados? Olha, a gente tem uma indicação que sim, né? Porque a mudança de governo, né, indica isso, né? Não é? Porque a gente está dentro de um momento que a política, né, vai mudar no Brasil, né, com a mudança de perspectiva. Então, a gente crê, né, que não vai ter, digamos assim, assunto que vão ser evitados, não vai ter questão que vai ser evitada, né? Acho que isso privilegia, né, os estudos, a ciência, né? Eu acho que isso é bem assim, pertinente. Entendo. Quanto às competências e habilidades exigidas aos estudantes, né, na hora da prova, o que vocês podem pontuar? Olha só, o estudante, né, a gente estava falando ali de competências e habilidades, né,
Por exemplo, se a gente pegar a competência 1, onde ele vai lá trabalhar sobre as identidades, né? As identidades. Se a gente pegar a competência 2, onde está lá o espaço, o papel dos estados, não é? Se a gente pegar a competência 3, né? Ela fala, inclusive, de movimentos sociais também, né, professor Deman? Me ajuda aí. Se a gente pegar a competência 4, que fala sobre tecnologia e seus impactos na vida das pessoas, não é? A competência 5, enfim, a competência 6 também fala... Eu ia pontuar justamente a 6, Veridiano, que é uma competência muito importante, que é a interferência antrópica, a interferência humana sobre os ambientes, né? A competência 6 é sociedade e natureza e meio ambiente. Isso, não é né? A influência que as comunidades humanas fazem sobre o meio e o meio que termina interferindo sobre as comunidades. Então, isso vai mexer com tudo, vai mexer com a compreensão dentro da história, da geografia, da sociologia, da filosofia, né? E principalmente, quando levamos em conta os aspectos relacionados ao meio ambiente. Exatamente. Né? Que é algo que é muito próprio também, né? Talvez não apareça nada, voltando à questão política, não apareça nada relacionado, né, a desmatamento e tudo mais por conta das polêmicas, né? Mas é algo que é muito próprio do momento que a gente vive, um debate constante que a gente vive, né? Inclusive as reuniões internacionais que estão acontecendo e que estão para acontecer, e o Brasil é um país-chave para isso. É verdade. Mas eu destacaria também a competência 5, porque discute democracia, ética, não é, cidadania também, não é? Então ao longo da prova, são essas competências na área de ciências humanas e com várias habilidades, né? Você pode interpretar documentos, você pode interpretar um texto, uma música. As linguagens são múltiplas, né, no interior da prova, né? Você pode interpretar gráficos, você pode tabelas, não é? Tirinhas, charges, não é? Então, tem sempre uma competência ali, não é? E uma habilidade para ser exigida em cada questão, né? Às vezes tem questão que tem mais de uma competência e também mais de uma habilidade para ser exigida do fera. Veridiano, acho que a gente poderia pontuar aqui, né? Lembrar para o nosso amigo, para a nossa amiga fera, né? Qual a diferença de competência para habilidade, né? A competência, né, a habilidade, por exemplo, está muito ligado ao saber fazer, não é? E o conhecimento, né? Eu conheço a coisa e eu preciso de ter mecanismo para saber fazer a coisa. Na verdade, Daniel, conhecer o conceito é uma coisa, e saber fazer, né, saber interpretar, é isso que a habilidade está perguntando. Correto. E aí eu enfocaria, né, o papel, a necessidade da gente saber fazer a interpretação, né? A gente tem cada vez mais se apropriado de conteúdos, a gente tá na sociedade da informação. Você acorda de manhã e já tem um smartphone com um monte de coisas para você, e você pesquisa daqui e dali. Só que a gente precisa ter isso, né, e saber fazer a utilização disso para resolução dos problemas que são colocados pelo Enem, né? Sim. E aí, como na hora que a gente vai parar para fazer nosso programa de estudo, né? Como é que a gente se prepara através dessas competências? A gente estuda por competência, então, essa semana eu vou estudar isso aqui da competência 1, próximo mês eu começo a competência 2, então como é que a gente divide? Não, acho que essas competências elas são trabalhadas todos os dias, né, por diversos professores na sala de aula. A gente sempre orienta os alunos, né, do ensino médio a fazerem, né, seus esquemas de estudo, né, seu calendário de tempo, né, ou seja, na segunda de manhã eu vou estudar isso aqui, na terça tarde, na segunda tarde é isso, à noite é outra coisa. Então ele faz um calendário para ele, né, durante toda a semana, né, e ele tem que ser muito rígido com esse calendário, porque uma das coisas fundamentais é aproveitar bem o tempo, né? E também métodos de estudo, né? Tem estudantes que gostam de formar grupos de estudo, né? Eles formam os grupinhos de estudo e eles trocam ideias, eles fazem um grupo de WhatsApp, eles fazem, enfim, eles criam vários mecanismos para trocar informações, né? Para trocar ideias sobre questões, sobre simulados, né? Então, ao longo do ano, a gente vai pedindo para eles fazerem os simulados, participarem de aulões, né? Estarem atentos às aulas regulares, porque tem aluno que ainda está nas aulas regulares e às vezes faz umas isoladas também. Sim. Tem aluno que aproveita para fazer isolado. Então, tem
todo um processo de orientações para o aluno que começa, né, lá para fevereiro já se preparando para o Enem, entendeu? E é interessante também, né? A gente está conversando muito para quem vai fazer o Enem esse ano, mas muita gente que vai nos ouvir vai fazer no ano que vem ou no ano de 2024, e é importante que eles já tragam isso para si, né? Não é deixar para o terceiro ano, é Sim. começar a trabalhar já a partir de agora. No início do ensino médio, né? Isso, Verdade. no início do ensino médio. Até porque o Enem é uma porta de entrada muito interessante para o ensino superior, né? A gente lembra de 20 anos atrás, Veridiano, quando a gente tinha, né, aquele peneirão que era a primeira fase da Universidade Federal, tinha o UFCG, tinha Alagoas, enfim. E o Enem, a partir do SISU, veio, unificou tudo isso e torna algo mais, eu entendo até como mais produtivo, porque você vai agora trabalhar a partir do seu desempenho, e com o seu desempenho você tem múltiplas possibilidades, né? Então, o estudante, a estudante que está agora se preparando e não vai fazer necessariamente para esse ano, né? Ele já pode ir pensando, já pode ir colocando para si essas táticas que o professor Veridiano colocou, de estudos particulares, de estudos coletivos, até porque também isso está muito ligado, né, a como você aprende. Tem gente que aprende de maneira mais individual, tem gente que vai de maneira mais coletiva. E eu ia falar isso, licença, professor. Eu acho que história é uma matéria muito coletiva, né? De trocar ideia mesmo. Eu acredito que todo mundo aprende contando, tipo, como se fosse uma fofoca, sabe? Assim, que você acabou de aprender. Sempre que eu aprendo alguma coisa nova, assim, na questão de história, que eu acho muito impressionante, e nessa última época eu tive pesquisando muito sobre isso, e eu acho algo muito impressionante, assim. Aí eu vou contar para os meus amigos como se fosse uma fofoca mesmo, e aí a gente acaba absorvendo mais aquilo. Então, eu acho que grupo de estudo é muito válido quando é história, assim, sociologia, filosofia, tudo isso. É um barato. Tem aluno que gosta de estudar escrevendo, né? Tem aluno que gosta mais auditivo, gosta de escutar vídeo, aula na internet, né? Então, o importante é você descobrir a maneira que você mais aprende, né? De repente, aquilo que você gosta... tem gente que estuda ouvindo música, não é? Enfim, tem gente que gosta de estudar comendo bastante. Enfim, cada um tem a sua maneira, né, particular de estudar, né, próprio dos adolescentes, mas o importante é você dizer o seguinte: olha, assim eu aprendo, então é válido. E eu acredito que... Eita, Cris, Não, desculpa. não, pode falar. Eu acredito que não são coisas que se excluem, né? Mas que se complementam. Então, se você escuta um podcast, você aprende algo, você escreve, e aí você vai contar, então você já absorveu muito mais que se você só tivesse feito uma coisa ou outra. Então, já que a gente conversou um pouquinho, né, sobre o Enem, os preparativos, né, as questões, então, dos temas, né, destacados entre vocês, República Velha, né, Grécia Antiga, vocês podem dar um pouquinho de aula para a gente, né, sobre a República Velha? Nós trouxemos aqui os professores para também levar para os alunos, para quem está acompanhando, para contribuir com eles. Então vamos fazer assim: eu dou um pouquinho de História do Brasil e Daniel História Geral. Tá bom assim, Daniel? Beleza. Ótimo. Começa por História do Brasil ou História Geral? Nós vamos começar pelo Brasil, porque a gente precisa se apropriar da nossa história. Muito bem, né? muito bem. Então, tá bom. Então, para a gente entender a República Velha, eu creio que seja interessante 5 conceitos básicos, né? A República Velha, eu destacaria a política dos governadores, também chamada política dos estados, o coronelismo, não é? A política do café com leite, o messianismo e o cangaço. Né? Esses 5 conceitos eu creio que sejam fundamentais para a gente entender aquela república ali do seu ponto de vista político e social. Né? Mas a gente lembrando ali que o regime republicano ele aparece com um golpe, né, que derruba o nosso imperador, né, um golpe de Estado que derruba o nosso imperador ali em 1889 e inaugura um novo tipo de regime. Né? Então surge ali um novo tipo de Estado. Né? Qual é o Estado que surge ali? É um Estado que agora é laico, é um Estado que agora não tem mais 4 poderes, como a gente tinha no tempo do Império. É um Estado com 3 poderes. A cidadania, no tempo do Império, estava atrelada à renda. Na República, ela está atrelada à alfabetização.
não é? Então, é um tipo de Estado federativo. A gente tinha um Estado unitário, centralizado no tempo do Império. A gente tem agora, com a proclamação da República, nós temos um Estado federativo em que os Estados têm, digamos assim, autonomia relativa. Então, esse é o que eu posso dizer para vocês para o começo daquela República. A gente sabe que a República não nasceu de maneira popular, ela nasceu com um golpe, não é? Ela teve muita dificuldade para se afirmar como regime e ela nasceu também com muita exclusão. Né? Ela deixou de fora da cidadania muita gente no Brasil, porque a população alfabetizada era um número muito pequenininho, não é? E era a população que era mais, né, era mais burguesa, assim, que tinha mais dinheiro, que era mais rica mesmo, né? Que participava, porque a maioria da população brasileira vivia no campo, não é? Era um Brasil muito mais rural do que urbano, não é? Era um Brasil muito, digamos assim, tradicional no campo, não é? Com formas de trabalho extremamente exploradoras, não é? E a gente teve, por isso que a gente teve muitas revoltas ali no início da República, né? Só para citar aqui as revoltas de Canudos, de Contestado, né? Do Caldeirão um pouquinho mais na frente, a revolta urbana da revolta da vacina, a revolta da chibata, né? Então, para a gente ver como foi conturbado o início da República no Brasil. Professor Daniel, com você agora. Depois da gente te escutar, né, a gente fica pensando aqui, né? Olha, quando a gente pensa na história antiga, por exemplo, né, então, aspectos relacionados à cidadania, né, à política, à democracia, nos remetem bastante à Grécia, né? Porque, afinal de contas, é o ambiente no qual essas ideias começam a aparecer, mesmo que tenham ficado adormecidas durante diversos séculos. A gente tem ali, no século IV a.C., a democracia ateniense, e depois a gente só vai reencontrá-la lá pelo século XVIII, nos Estados Unidos, depois na Inglaterra. Então, a ideia do indivíduo, que serve para a gente da história, serve para a filosofia, serve para a sociologia, né? A perspectiva do indivíduo. Só que aí a gente vai fazer uma diferenciação. O indivíduo do mundo antigo é aquele indivíduo que é o cidadão, ou seja, o indivíduo que é do sexo masculino, que é daquela cidade e que tem direitos políticos. Aí a gente fazendo uma ponte, né, com os tempos modernos, o que é que vai ser o cidadão? Já vai surgir para a gente a ideia do indivíduo como um todo, né? Não necessariamente já o indivíduo feminino, mas a ideia do indivíduo masculino, né? É importante também a gente pensar na perspectiva da escravidão do mundo antigo, né? Existia escravidão, sempre existiu escravidão, e isso não naturaliza, obviamente, né? Mas a ideia da escravidão no mundo antigo era um pouquinho diferente. Não havia, por exemplo, uma raça, uma etnia, uma cor para a escravidão. Era escravizado quem perdia a guerra, era escravizado quem tinha dívida, dependendo do contexto, se Grécia, se Roma e o período também, né? E aí, quando a gente chega nos tempos modernos, no tempo do mercantilismo, no Brasil colônia, na América colonial, a gente já vai ter uma escravidão que tem uma origem, que é o tráfico a partir do continente africano. Outra coisa, né? Que aí, pensando em antiguidade, a gente pensa em Egito, aí a gente pensa em pirâmides e tudo mais. A gente traz para o debate, Veridiano, a questão do patrimônio histórico, né? O que é que tu poderia colocar para a gente nesse sentido aí, que sempre aparece também, né? O patrimônio histórico é uma ideia mais moderna, né? É uma ideia mais do século XX, não é? E está ali a partir do surgimento da Unesco, né? A Unesco é a instituição que, em nível mundial, é que cuida do patrimônio da humanidade, né? Você falava das pirâmides, as pirâmides do Egito, né, são patrimônio da humanidade. A Acrópole de Atenas, né, o Coliseu de Roma, não é? São patrimônios que é a preservação da memória, daquilo que é a herança de tudo aquilo que a humanidade fez ao longo do tempo. Então, a Unesco, né, a gente sabe que a gente está ali no século XX. O século XX teve 2 guerras terríveis, e as guerras são destruição de tudo aquilo que o homem faz. Então, a ideia de patrimônio, ela nasceu da gente tentar conservar, preservar, né, manter aquilo que as guerras vinham destruindo. Aquilo, grande parte da história da humanidade foram destruídos com as guerras, né? E a guerra é o terror. A guerra, digamos assim,
é a inumanidade, né? Sim, a guerra sim. é a destruição de tudo aquilo que a gente conquista, não é? Então, obviamente aqui também a gente tem um patrimônio histórico aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil quem cuida do patrimônio histórico é o IPHAN, né? Uma instituição que surgiu ali na era Vargas, né? Por volta de 37 e obviamente também dá títulos, né? Aqui em Caruaru, por exemplo, nós temos a Feira de Caruaru, que é patrimônio imaterial da cultura brasileira, que é o nosso maior título aqui, na verdade, professor Daniel? Isso, correto. E a feira, né, tornou-se patrimônio nosso ali por volta de 2007 e é um complexo, faz parte de um complexo todo que não é só receber o título, recebeu, mas agora a gente tem que fazer a preservação desse patrimônio. Até né? porque tanto dá o título como também pode retirar. Sim. Não Isso, é? Por exemplo, isso. a gente sabe que Olinda, que é patrimônio da humanidade, Olinda aqui em Pernambuco, né, já esteve ameaçada de perder o título. Né? Por quê? Por falta de cuidado, falta de preservação, não é verdade, professor Daniel? Isso, porque justamente a ideia de ser um patrimônio histórico é de manter a memória desse passado para que a gente possa aprender com ele, para que a gente possa se encantar com ele. Né? Recentemente, por exemplo, o forró, que é algo muito relacionado a Caruaru e região, muito relacionado ao Nordeste, também foi transformado em patrimônio histórico. Sim. Né? Quer falar, Cris? Posso destacar. Daniel falou sobre a escravidão, né? Quando o Daniel trouxe a ponte aqui para o Brasil, como é que o Veridiano pode explanar mais um pouco a escravidão no nosso país? Olha, a gente sabe que a escravidão é uma das instituições mais antigas, né? É milenar a instituição da escravidão, ela surge na antiguidade e ela surgiu enquanto, no mundo greco-romano, ela se institucionalizou enquanto forma de sociedade, não é? E ela foi retomada na modernidade, né? Ela foi retomada na modernidade. Agora o professor Daniel explicou muito bem. Agora na modernidade é uma escravidão mais étnica, uma escravidão baseada na cor, não é? E a gente sabe que a escravidão ela foi uma imposição do mundo europeu, né, para o mundo americano. E ela foi bastante longeva aqui no Brasil. Ela começa no século XVI e ela vai até o século XIX. E ela deixou muitas marcas na nossa história. Né? A gente sabe que o trabalho escravo, a organização do trabalho escravo, majoritariamente de africanos, mas também de indígenas, a gente sabe que deixou uma marca muito forte na sociedade brasileira. Uma sociedade que é miscigenada, não é? Mas uma sociedade que o preconceito, né, o racismo estrutural ainda está tão presente, em que as sequelas, né? A gente tem a Constituição de 88, que diz que o racismo é crime inafiançável e imprescritível, né? Mas a gente tem muitas práticas de racismo, nós temos muitas práticas... E que não são punidas, né? São naturalizadas. E de injúria racial também no Brasil. A gente sabe que a gente vive um momento de crescimento dos atos de intolerância nesse país, o que é muito ruim para a nossa história, não é? Porque a gente ainda precisa fazer muito para atacar as sequelas da escravidão. Mas, para terminar essa temática, né, eu lembro, né, Joaquim Nabuco, né, o grande parlamentar que representou Pernambuco e defendeu a abolição, não é? E nós sabemos que Joaquim Nabuco, quando todo mundo estava falando de acabar a escravidão, né, fazer a abolição, Joaquim Nabuco disse, olha, mas peraí, a gente está equivocado, né? Acabar com a escravidão não basta, não é? Só acabar com a escravidão e a obra da escravidão, né? Que era o preconceito, o racismo. Né? Então, o Joaquim Nabuco até fez uma proposta de que a gente acabasse a escravidão, mas a gente integrasse o negro como cidadão brasileiro, o africano como cidadão brasileiro, o que a gente não fez. Não é? E por isso que ainda hoje a gente corre, né? Porque a obra da escravidão continua presente entre nós. Sim. E tinha a questão de que quando os negros eles não eram mais escravizados, né? Enfim, aboliram a escravidão no Brasil, eles escolhiam porque eles não tinham outro modo de viver, né? Não foi dado recurso a eles para eles saírem desse não foi feita a ambiente. inclusão, não foi feita a indenização, né? E aí, Veridiano, você fala em Joaquim Nabuco, aí não tem como a gente não pensar, claro que é só uma brincadeira aqui, em Pernambuco, eita, nosso Pernambuco, com ideias tão preciosas, né? Pois é, o Pernambuco das revoltas liberais, das revoltas, né, no tempo da colônia, no tempo do Império. Né? Pernambuco sempre foi uma vanguarda, né, na luta contra o absolutismo monárquico, né, na luta contra o centralismo do Império. Né? Pernambuco, né, construiu a ideia de Leão do Norte, né, e também por isso que essa liderança forte, né, até hoje aqui no Nordeste brasileiro. Né? Pois é. E aí, quando a gente fala de Enem, né, também especificamente de Enem,
a gente tem a questão de que o Enem vem para cansar a gente, né? Então a gente lê ali. Não concorda não, professor? Não, eu rememorei somente. A cara dele me assustou. Mas é que o Enem vem com muito texto. Então é muito texto. Quando você vai chegando ali no final, você já não consegue mais interpretar o texto por conta que sua cabeça já está exausta. Então, como otimizar o tempo na hora de responder essas questões? Tem uma forma? Tem uma coisa que é muito cultural na gente aqui e é mito na gente também, né? De que estudar muito cansa, não é? De que estudar muito você endoida, não é? Então, isso mostra muito como a gente encara o conhecimento com relação a outras sociedades, né? Outras sociedades que o nível de estudo, a rotina de estudo, a disciplina de estudo é muito maior que a nossa aqui, não é? E as exigências são muito maiores, não é? E a gente sabe que quem estuda mais é que passa nos melhores concursos, né? Quem estuda mais é que galga, né, os melhores lugares, né? É que ascende mais socialmente. Então, a gente sabe que a gente precisa, né, encarar o estudo dessa forma, né? Até porque para a gente superar alguns mitos que ainda reinam em nosso meio e que às vezes atrapalham, né, o jovem, o adolescente, não é? Que dificulta, por exemplo, a gente pega uma questão dessa cada questão a gente tem pouco mais de 3 minutos para resolver, não é? E isso é o normal, né? É o básico no mundo inteiro. O mundo inteiro se submete a isso, né? Então, é uma tendência mundial. O Enem aqui também é assim, mas também ele é forte também na China, ele é forte, enfim, em tudo que é país que é organizado, que começou a unificar os seus sistemas. Eu acho que é importante os alunos se submeterem a esses estudos. Mas aí tem uma coisa também, é trabalhar também somente o cognitivo, né? A gente tem que trabalhar também, né, corpo e mente. Às vezes a gente peca muito na maneira como a gente trabalha, porque a gente não trabalha, né, o corpo e a mente para fazer o Enem. Aí a gente cansa, a gente não está preparado, então, e fica ansioso na hora da prova. Isso aí não é dilema para enfrentar. Porque tá muito relacionado também às nossas rotinas. E aí eu falo rotinas das nossas atividades. A gente tem, por exemplo, de 10 anos para cá, né, cada vez mais integrado o smartphone na nossa vida. Então, o tempo inteiro a gente está assistindo TV olhando o smartphone, a gente vai ao banheiro, está olhando o smartphone, a gente está viajando, quem está dirigindo não, né? Mas tá olhando o smartphone, né? E aí você chega ali, você e o papel. E você não pode conversar com ninguém, e você não pode, né, ficar olhando para o mundo, você e aquele texto que está ali. Então, a gente precisa fazer esse controle. É um controle da mente e do corpo, como o Veridiano estava colocando, né? Outra coisa, durante a prova, é uma prova longa, né? A gente precisa saber trabalhar o nosso corpo também. Em algum momento, saber que precisa levantar e caminhar um pouco, e ir ao banheiro, na verdade, é até uma invenção, sabe? Para você ir, para você oxigenar, fazer o sangue circular, né? E você também está muito ligado à forma como você vai analisar a questão. Quando você vai pegar uma questão, primeiro você vai para o direcionamento dela. Você vai para o que a gente chamava de enunciado, né? Vou ler o enunciado, depois é que eu vou olhar o que é que a música diz, depois é que eu vou olhar o que é que a figura está me dizendo, depois é que eu vou analisar o que é que a imagem está me dizendo, porque se eu vou para a imagem, aí depois vou para o enunciado para voltar para a imagem, eu estou perdendo tempo. Então preciso... Para você já ir atrás do que eu preciso otimizar, eu vou logo, né, para o comando da questão. O que é que a questão está me pedindo? O que é que ela está me fazendo analisar? Aí eu vou, observo a imagem, observo o que está me pedindo, aí vou para aquela proposição, né? Se está me pedindo para analisar um gráfico, uma tabela, seja lá o que for, depois é que eu vou para as proposições. Então, tem esse percurso também, que é algo que você já tem que ter isso mentalizado na hora de começar a prova. Outra coisa também, Veridiana, é que no dia da prova de Ciências Humanas é também da redação. Sim. Verdade. Né? É códigos de linguagem, redação e Ciências Humanas. Isso. Então, o tempo vai ser muito mais exigido.
O tempo vai ser muito mais exigido. Porque você precisa Porque fazer a gente redação. precisa refletir o tema, fazer a redação, transcrever a redação e ir para as questões. Tu começaria por onde, Veridiano? Olha, sinceramente, tem que ser muito disciplinado nessa hora. Mas você não pode, se você deixou 1 hora para redação, não pode extrapolar esse tempo. Né? Se você deixou 30 minutos para uma prova, então não pode deixar, né, de ser disciplinado nisso aí. planejar. Porque é o Antes de seguinte, chegar lá, se planeje, né? Para ver se você consegue cumprir. você tem que ter ir com o seu esquema, né? Eu acho que começaria pela redação, viu, Daniel? Já que você perguntou assim, né? Porque para mim era muito complexo fazer a redação, mas aí eu começaria pela redação, até porque eu sei que mas também se eu também não tivesse gastar o tempo, né, extrapolar o tempo, eu passava para outra coisa. Aí se eu ganhar tempo noutra coisa, aí é que eu voltava. Entendeu? Você tem que ter cuidado com isso, porque tem questão que você gasta muito pouco tempo, você economiza, né? Aí você gasta no outro, entendeu? Mas tem questão que não dá. Então, você também não adianta no Enem você gastar muito tempo no negócio. Consegui resolver a questão. É uma questão super difícil. Eu consegui resolver. Mas eu consegui resolver ela em quanto tempo? Né? Eu consegui resolver em 10, 15 minutos, então eu perdi muitos minutos para outras questões. Então, por isso que no Enem, você sabe, primeiro faça as fáceis, né? Faça aquilo que vier difícil, passa, faz um código, né? Para depois você voltar, se você arrumar tempo, entendeu? Passou dos 3 minutos, então já passa para a questão, já passa para outra questão, porque ela te tomou o tempo. Ficou nervoso? Ficou nervoso, ficou ansioso? O professor Daniel deu uma dica aí. Pode levantar, vai no banheiro. Pode levar para fazer um... Eu gostava de levar uma mariola quando eu fazia vestibular. Né? Eu gostava de levar uma mariola, mas tem que levar o seu chocolate, na sua... Eu como tanto fazendo prova. Eu gosto do chiclete. O chiclete, porque o chiclete vai dando... Calma, né? A mastigação constante vai dando uma ideia de movimentação do organismo. Que bom. E quando destaca a questão do nervoso e da ansiedade, tem durante a prova e no processo, né? É verdade. No processo, durante todo o ano, né? Como é que o estudante se encontra? Como ele estava destacando aqui, né? Nossa, antes da gente começar, né? Já estou ficando nervosa, estou no segundo ano. Me sinto preparada. Mas não estou me sentindo preparada. Então, assim, quais são as dicas para a gente... Né, para quem está escutando a gente, observar, né? Para você se observar, né? Se a ansiedade já extrapolou o limite, né? O que fazer? É importante cuidar, né? Do corpo, né? Da mente, né? Ter planejamento. O que vocês destacam para a gente? Olha só, essa questão do psíquico, né? Do emocional, pesa muito, né? Você não imagina, mas alguém que fica ansioso, né? Alguém que fica nervoso, né? Fica lento, né? Esquece com facilidade. Por isso que muita gente termina a prova e diz, mas como é que pode? Eu errei. Né? Fica se chamando de burro. Como é que eu posso errar uma coisa dessa? Eu sei o negócio. É porque ficou nervoso, porque ficou lento, não é? E aí ele mesmo não sabe por que vai errar, não é? Mas ele erra. Então, toda vez que a gente fica ansioso e nervoso, a gente fica operando, né, em stand-by, muito lento, não é? E a gente vai errar muito. Então, a gente tem que trabalhar. Se você se percebe enquanto uma pessoa que não tem muito controle, então tem que buscar ajuda, né? A gente sabe que as escolas têm serviço de psicologia. A gente sabe que existem também muitas técnicas, né, de relaxamento, né? Tem gente que procura yoga, tem gente que até rezar. Procura meditação. A meditação. Vai procurar o que se identifica, não é isso? Exatamente. Que traz alívio, né? Muitos alunos gostam de procurar oração, de rezar, né? A fé ajuda muito, né? Pedir força a Deus, pedir equilíbrio, né? Tem gente que se pega na fé, tem gente que vai com o texto na mão, tem gente que... Enfim, não é? Tudo ajuda o aluno a trabalhar. Agora, obviamente, a gente tem priorizado muito mais o cognitivo, não é? E aí a gente chega com o espírito, quando vem na hora H, na hora só você e o papel, como disse o professor Daniel, aí vem o nervosismo, né? Então tem que ter equilíbrio para não... Se ficar nervoso na hora da prova, tem que fechar o olho um pouquinho, respirar, tomar a sua aguinha. Contar até 10. Contar até 10. Trabalha a respiração, solta, não é? E aí retoma devagar, com calma. Se aquela questão tirou do sério, daqui a pouco eu volto para você, meu bem. Não me faz raiva agora, não. Aí vai levando de boa a prova. Exatamente. E Veridiano, é importante também... obviamente que o nossa amiga Fera já sabe disso, mas ter exercitado questões, estar exercitando questões. Do mesmo jeito que a gente desenvolve o nosso corpo através de atividades físicas, né? A atividade cognitiva vai ser também despertada a partir da repetição. Então, existe mais ou menos ali a partir de 2009, quando o Enem sofreu uma grande mudança no seu formato
de 2009 até ano passado, então nós temos 12 anos de questões do Enem que foi cancelado, do Enem que é feito para pessoas privadas de liberdade, um monte de coisas, exercitar. Sim. Exercitar, porque aí você vai desenvolvendo o raciocínio, você vai desenvolvendo a forma de refletir sobre o que está sendo pedido. Verdade. E tem aluno que, o aluno, assim, nunca acha que está preparado para fazer o Enem, né? Ele diz que está sempre, não estudei muito, aquela coisa toda. Aí tem umas coisas que deixam você mais nervoso perto da prova, né? Quem quer estudar tudo, né, de última hora, Sim, não é? dá. Aí, olha, se bateu esse desejo em você de dar conta daquilo que você não fez em vários meses, em vários anos, não é, de última hora também não vá, porque não vai conseguir, entendeu? E vai ficar mais tenso, vai ficar mais nervoso. Então, não é melhor relaxar, melhor dizer o seguinte, olha, vou fazer tudo que tem na minha cabeça, estudei bastante. Acho que a autoconfiança é muito importante nessa hora, entendeu? Você saber que você passou vários anos estudando, você saber que tá todo mundo no seu patamar, né? Tá todo mundo levando a sério também, entendeu? Você deu o seu melhor durante o seu ano, então confiança, não é? Você precisa ser firme nessa hora, entendeu? Que acreditar em você e fazer uma boa prova. Sim. A questão de simulado é muito interessante, porque eu acredito que se você faz vários simulados durante o ano, quando chega ali na prova do Enem, é só mais um simulado que você vai estar fazendo. E uma questão que Veríssimo falou de você gastar 15... Veridiano, ó. Uma questão que Veridiano falou, que eu achei muito interessante, é que ele ressaltou que você gastar 15 minutos em uma questão não valida de nada, até porque a forma de correção do Enem é que se você faz uma questão difícil e não faz as fáceis, a difícil vale muito menos, né? Sim, Verdade. Então, é a TRI, né? É a TRI, a teoria de resposta ao item, não é? Você não pode errar fáceis e acertar difícil, porque isso é um chute. o programa do computador vai entender que é chute e vai botar a questão difícil na fácil, não é? Então não adianta, né? Então a gente tem que ter muita tranquilidade, não pode errar fácil, não é? Quanto mais fácil você errar, mais é complicado para você, né? Dependendo da concorrência, dependendo da área que você escolheu. Sim. Em relação a algum tema que vocês poderiam destacar da história do Brasil, história geral, porque a gente está, né, já daqui a pouco finalizando, que vocês esse tema que a gente precisa pontuar para o Enem deste ano, do próximo ano, mais próximo. Olha, eu acho que esse ano há uma grande possibilidade de aparecer alguma coisa relacionada ao conflito, né? Rússia e Ucrânia, né? Acho que é algo relacionado também, pensando agora não só em história, mas nas outras áreas das ciências humanas também, né? Algo relacionado às tecnologias, como a gente já conversou esses dias, né? Algo relacionado também, né, às artes, desde que não seja uma arte muito polêmica, né? Por quê? Porque temas polêmicos têm sido, né, escorregadios, eles têm fugido Sim. disso daí, né? Eu penso que pode-se trabalhar alguma coisa também relacionado às guerras mundiais, né? Não necessariamente entrando na questão do nazifascismo com relação à Segunda Guerra, para não trazer associações também, né? Algo relacionado à Revolução Industrial pode aparecer, né? Há temáticas que não tragam muitas comparações, né? E pelo espelho das provas que a gente teve no ano passado e no ano anterior, né? Eu acho que eles vão dar uma fugida legal de determinados temas em história do Brasil também, né? O interessante é que sempre que ocorrer é assim, né? O que está acontecendo no mundo, no Brasil, é o que se aproximava das questões do Enem, né? E a gente Agora corre em direção contrária, né? Isso. Verdade. Isso, inclusive... quer ter o aluno, ele absorve mais, né? Porque está Isso. mais próximo, né? Da realidade. Eu estava me lembrando Ou das aqui realidades. de uma figura maravilhosa que foi abolida das provas, mas vai voltar, que é a nossa queridíssima Mafalda. Exatamente, né? As tirinhas, né? Enfim. São muito críticas, né? E aí eu acredito que quando entra, que coloca o aluno para pensar, eu acho que hoje o governo corre contrário a isso, né? É Não verdade. é mais uma prova de resistência mesmo do que uma prova de conhecimento. Eu creio que na prova de História do Brasil é sempre dar uma olhadinha, né, nesse Brasil mais contemporâneo, o Brasil, os governos atuais, os governos democráticos, né? Eu acho que sempre cai uma questão
sobre esse período da história. Eu creio que ali a República Liberal sempre cai também uma questão ali. É muito interessante estudar aquele período ali dos governos populistas, o tempo do populismo no Brasil. A República Velha sempre é presente na prova de história do Brasil. Ali também o Império, a ascensão do café no Brasil, né? A ascensão da sociedade. E também, claro, esse ano a gente sabe que foi o bicentenário, né, da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna. É sempre bom dar uma olhadinha nesse tema, que o modernismo sempre cai na prova, tá? Então, a escravidão é um tema muito cai bastante também, religiosidade também cai. Então, é bom se ligar nos temas assim que sempre está presente. Tá certo. Então, quem está acompanhando, né, aproveite as dicas dos nossos professores aqui, Daniel e Veridiano, viu? Para chegar mais afiados nesses processos seletivos. Estamos já chegando ao fim, né, do nosso podcast. Sim, passa rápido. Sempre passa muito rápido. Passa rapidíssimo. Agradecemos a participação da estudante do ensino médio, Mirelle Catarini, mais uma vez aqui conosco, as contribuições dos professores, né, Daniel Silva e Veridiano Santos, e agradecendo também a quem acompanhou, né, não só esse episódio, mas vem acompanhando toda a série, né, do podcast Comunica Jovem. Vocês podem destacar as redes sociais e fiquem à vontade. Olha só, primeiro agradecer a você, Cristina, também a Mirelle, né, ao professor Daniel, né, por essa partilha aqui. Eu acho que é muito legal, muito assim, interessante conversar na propositura de chegar até o estudante que está fazendo, né, o Enem. A gente espera a gente ter dado algumas contribuições. A minha rede social é Veridiano Santos Prof, né? Tô lá no Instagram, tô lá no Facebook, né? Vocês me acham lá. Ok, quero agradecer também o convite, né? Agradecer a Cristina, a Mirelle, a você, Veridiano. E entendo que a gente contribuiu de alguma forma. Desejo muito boa prova para os nossos amigos e nossas amigas que vão fazer, né? E minha rede social é Prof. Daniel História. Tá bom. Eu agradeço, Cris, chegando no final do podcast. A gente fica com gostinho de quero mais. Mas eu agradeço a você, agradeço a... Olha, vou esquecer de novo. Veridiano? Certinho. A Veridiana, a Daniel, pela partilha. Eu acredito que no momento que a gente está vivendo é muito importante a gente se apegar à história, para a gente saber da luta do nosso povo que teve durante todo esse tempo, para não cometer os mesmos erros, porque a história só se repete, nada é novidade depois de tudo que a gente já passou. Então, agradecer a vocês pela partilha, agradecer a Cris, e minha rede social é Mirelle Catarini _. E é isso aí. Mirelle com LLY, Catarini com K. Aproveitando, né, e agradecendo também, né, a Pró-Reitoria Acadêmica, né, a nossa reitoria também, a todos, né, os professores aqui da instituição, os que passaram, né, por aqui também no Comunica Jovem, todos os entrevistados, nosso técnico, Rafael Torres, que sempre está conosco nas gravações, edições, né, toda a produção, né, por completo, até a pós-produção junto. Então nós agradecemos a participação de cada um de vocês. Siga nossas redes sociais, @A6Unita, e nossas plataformas de áudio e vídeo. Série de podcast Comunica Jovem, produção do Centro Universitário Tabosa de Almeida, A6Unita. Apresentação, Cristina Villanova e Mirelle Catarini. Entrevistados, Daniel Silva e Veridiano Santos. Edição, Rafael Torres. Podcast gravado no estúdio de rádio e jornalismo da A6Unita. A A6Unita, cuidando do presente, construindo seu futuro.